Sabe aquele problema que você está tentando ignorar? Fica tranquilo, não precisa resolver isso agora. Afinal, o tempo cura tudo. Será? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar que não é bem assim. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar o seu relacionamento com Deus. Você já parou para pensar que Deus criou o mundo falando? Lá em Gênesis, no início, ele disse o seguinte: haja luz, e houve luz. Depois ele disse: haja firmamento, e aí foi criado o céu. Veja bem, se Deus criou o mundo falando, nós também podemos criar ou destruir o nosso mundo falando. E a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E aqui eu quero trazer 3 formas de comunicação. Primeiro, a relação que temos conosco, com a gente mesmo, aqueles diálogos internos, né? Como que você está se tratando? Eu acho o seguinte, que a gente tem que ser justo, ter um senso crítico. Gente, eu levo cada bronca do Espírito Santo, que eu falo, tá bom, pai, eu já entendi, realmente eu fiz isso errado. Então, quando a gente consegue observar os nossos erros, nossos pontos de melhoria, não é pra gente ficar remoendo, nem se maltratando, nem sentindo culpa. E sim pra gente confessar ao Senhor, se arrepender e mudar de comportamento. O rei Davi, em Salmos, ele conversava muito com a alma dele. Então ele falava assim, aquieta-te, alma, tá nervosa por quê? Tá ansiosa por quê? Então temos que dar esse comando pra gente mesmo, né? Se acalma, tá tudo bem, né? Conversa com você mesmo. Mas se você identificar que existe algo errado no seu comportamento, apresente aquilo ao Senhor e Ele vai te ajudar a transformar o seu coração. Inclusive, a segunda forma de comunicação é essa, o seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz: aquele povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Que triste, né, gente? Muitas vezes as pessoas acham que por falar palavras bonitas comove Deus. Mas, na verdade, o que Deus mais quer é o seu coração, é o meu coração. Não importa as palavras que você escolhe, né? Claro, nós temos que adorar ao Senhor, mas a melhor forma de adoração é o nosso coração entregue, é o nosso testemunho, é escolhermos palavras que edificam outras pessoas, é escolhermos palavras que glorificam o nome do Senhor. Então essa é a segunda forma de comunicação. A terceira forma é a sua relação com o outro. Gente, eu vejo que existem alguns inimigos da comunicação, né? O primeiro deles é quando você pensa que se você não tratar de um assunto, o assunto vai desaparecer. Ah, não vou falar sobre isso, né? O que sabe passa, ninguém repara, né? As pessoas esquecem. Enfim, é muito importante aprendermos a conversar com outras pessoas. Termine as coisas de uma forma decente. Se algo te incomodou, verbalize. Claro, a ideia aqui não é que você culpe, nem julgue, nem aponte o dedo, nem condene outra pessoa, mas fale como você sente, como você pensa. A outra pessoa não tem como adivinhar. Então, conversas difíceis são muito importantes. Outro inimigo, às vezes nós achamos que essas conversas têm a ver com briga. Se eu for conversar com fulano, com certeza vai ser briga. Será, gente? Às vezes não, às vezes você se surpreende. Então, conversas difíceis são necessárias e não necessariamente significa que existe uma briga por trás dessa conversa. Muitas vezes é para você resolver situações, resolver problemas. Terceiro, a pessoa não nomeia o que ela está vivendo, não nomeia o que ela está sentindo. Eu tô aqui com um problema, né? Não sei o que está acontecendo. Não, gente, problema tem que ter nome. Eu estou com dificuldade na minha relação com a minha mãe. Estou com dificuldade na minha relação com o meu filho. Estou com dificuldade na minha relação com o meu cônjuge. Nomeie isso, tenha clareza para você do que você precisa resolver e leve para o Senhor, porque Ele é o único que vai conseguir te ajudar, isso é fato. Outro inimigo de relacionamento, né, de comunicação com o outro, é quando a gente pensa que só a gente tem razão, ou que só a gente pode falar, que nós não precisamos ouvir. Então você fala, o outro que lute com aquilo tudo que você falou, e você não para escutar a outra pessoa. Gente, um diálogo, uma conversa é sobre um falar, o outro ouvir, daí o outro fala, você ouve, e assim vai indo, até que todo mundo se entenda, né? Em nome de Jesus. E outra coisa, quando você age por impulso, isso também é um problemaço na comunicação. Porque você fala aquilo que vem na tua mente, você não tem como voltar atrás, né? As palavras, elas simplesmente não tem como você engolir elas de volta, infelizmente. Então, o que está saindo da tua língua é um fruto podre.
E esse fruto podre pode destruir o seu relacionamento, pode destruir a sua vida, pode destruir a sua autoestima, pode destruir inclusive a sua relação com Deus. Então nós temos que prestar muita atenção naquilo que verbalizamos. Então como que a gente pode resolver todas essas questões, né, todos esses problemas de comunicação? Vou te dar 4 passos simples. Primeiro, quando você for ter uma conversa, planeje o que você vai falar. Escolha as palavras. A responsabilidade de uma boa comunicação é de quem se comunica. Veja bem, aqui no Colo do Pai a gente grava vídeos e passa para uma pessoa editar esses vídeos. Teve uma vez que eu gravei um vídeo, a pessoa editou, inclusive você já pode aqui agradecer ele, né? Escreveu obrigada, Rodrigo. Porque ele faz um excelente trabalho, né? Então, ele editou o meu vídeo, colocou um título. Quando eu li o título, eu achei que não tinha a ver com o que eu estava falando. Aí eu fui falar com ele, ele falou, mas eu como espectador, foi o que eu entendi. Naquele momento, o Espírito Santo falou comigo assim, o problema foi na sua comunicação. Então, planeje o que você vai falar, tenha consciência do recado que você quer transferir para outra pessoa, saiba escolher as palavras, o tom de voz, o momento certo. Pensa, a pessoa está estressada, você vai lá falar o que pensa? Não, gente, espera um pouquinho. Minha mãe falava que quando eu era criança eu tinha até uma certa sabedoria nesse momento, porque ela brigava comigo, né? Brigava, e eu ficava quietinha. Quando ela estava quieta, eu ia lá e falava tudo que tinha me incomodado. É isso, gente. Você vai pegar a pessoa ali num dia ruim, num momento nervoso? Não. Se acalme. Tenha sabedoria. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? Segundo passo, fale em amor e depois escute a outra pessoa. Um diálogo é isso. Eu falo, você escuta, né? Conforme eu já falei anteriormente. Então é muito importante a gente aprender a escutar. E aqui eu tô falando, inclusive, da nossa relação com Deus. Muitas vezes a gente quer conversar com Deus, chega lá, despeja tudo que tá no nosso coração e sai. E não deixa nem ele responder. Se você tem essa dificuldade para conversar com Deus, nós temos um treinamento 100% online gratuito chamado Fundamentos da Fé. Nesse treinamento, nós vamos te ensinar a falar com Deus, quem é Deus, o que representa Deus e como que você vai firmar a sua fé nele. Se você quer resolver alguma coisa na sua vida, coloque Deus. Não tem outro segredo, gente. Enfim, vamos para o terceiro passo. Peça perdão e libere perdão, se for o caso. A raiz de amargura, que é aquele sentimento que cresce no nosso coração de raiva, de mágoa, de tristeza, de falta de perdão, ela é liberada justamente com o perdão. Às vezes a outra pessoa não precisa nem saber que você perdoou. E muitas vezes a gente até quer punir a outra pessoa, né? Achando que a nossa falta de perdão vai fazer com que a pessoa se sinta mal. Gente, a pessoa tá lá vivendo a vida dela. Quem tá sofrendo é você. Então, se for o caso, peça perdão. Se for o caso, libere perdão. Logo quando eu converti, eu lembro que Jesus falou assim pra mim: eu quero que você peça perdão pra fulano, ciclano e beltrano por conta de coisas que você fez errado no passado. Eu falei, nossa, gente, eu vou ter que assumir um erro, né? Como assim? Mas foi exatamente o que eu fiz. Não foram conversas fáceis, porque você teve que assumir um erro que a outra pessoa nem sabia que você tinha errado, né? Mas foram conversas muito edificantes, porque inclusive restabelece vínculos. Porque a outra pessoa vê sinceridade no seu coração. E isso é lindo, gente. E isso é o que Deus espera de nós. Um coração orgulhoso, ele resiste, ele não gosta de jeito nenhum. Pelo contrário, ele busca e quer um coração entregue. Quarto e último passo, que é o mais importante de todos. Não importa o que você esteja vivendo na sua vida, não importa o desafio que você esteja enfrentando, leve Deus para a conversa, leve Deus para aquilo que você está vivendo, só Ele consegue resolver. Então vamos supor, ai Senhor, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu me comparo, eu sinto inveja, eu me sinto superior a outras pessoas, ou eu me sinto inferior a outras pessoas. Ou vamos supor, eu tenho que conversar com fulano, mas eu não sei o que falar, Pai, me ajuda. Gente, Deus não vai te ignorar. Ele vai colocar as palavras certas no seu coração. Ou, por exemplo, você pode pedir para Deus criar um ambiente, criar um momento certo para você poder falar aquilo que está te incomodando. Ele quer te ajudar com isso. Então, não importa qual é a sua pergunta de como você pode resolver aquilo, como que você pode resolver isso, Jesus sempre será a resposta. E para finalizar, eu quero te passar 2 versículos que têm a ver com tudo isso que eu estou falando. O primeiro está em Provérbios 15, versículo 1 e diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Gente, vamos escolher as palavras. Segundo, Provérbios 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita solteira. E aí você pode me perguntar, mas por que eu tenho que saber disso, né? Esse canal aqui não tá falando sobre Deus? Por que eu tenho que aprender a me comunicar com as pessoas? Simples.
Toda a restauração de relacionamento que você tiver na sua vida será para glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Paizinho amado, quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de conhecermos um pouco mais de quem é o Senhor e da Tua palavra, Pai. Eu quero te pedir para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Senhor nos dê a sua misericórdia, Pai, e a sua forma de falar, Pai. Fale através de nós, Pai. Nos ajude a não sermos impulsivos, a ouvir com amor, a falar com amor, Pai. Abençoe o nosso dia, Senhor. Guarde a nossa entrada quando entramos em casa e a nossa saída quando saímos de casa. Em nome de Jesus oramos, amém. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva aqui no nosso canal, porque a partir do momento que você se inscreve aqui, o YouTube entende que você gostou dessa mensagem, que essa mensagem é relevante e ela pode até chegar em pessoas que realmente estão precisando ouvir essas palavras. E também compartilhe com uma pessoa que você lembrou enquanto estava escutando essa mensagem. Deus te abençoe!